Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um dos desenhos mais clássicos e misteriosos de todos os tempos, A Caverna do Dragão. Esse desenho marcou a infância de muita gente, mas também deixou muitas perguntas sem resposta. Afinal, o que aconteceu com as crianças que foram parar em um mundo fantástico depois de entrarem em uma montanha-russa? Eles conseguiram voltar para casa? Qual era o verdadeiro papel do Mestre dos Magos, do Vingador e do Unicórnio Uni? E por que o desenho foi cancelado sem um final oficial? Para tentar responder essas questões, vamos explorar algumas das teorias mais misteriosas e assustadoras que os fãs criaram sobre o desenho. Será que você está preparado para descobrir a verdade por trás de A Caverna do Dragão? Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bora pro vídeo! A primeira teoria que vamos analisar é a mais famosa e divulgada pelos fãs, a teoria do inferno. Segundo essa teoria, as crianças estariam mortas e o reino seria o inferno, de onde jamais poderiam sair. Essa ideia surgiu a partir de um boato que afirmava que o último episódio do desenho mostraria que a montanha-russa na verdade despencou e matou todas elas, e que o Mestre dos Magos seria o demônio que os confundia para manter suas almas ali. Essa teoria ganhou força porque o desenho foi cancelado sem um final próprio, deixando os fãs na mão. Além disso, ela se baseia em alguns elementos da história, como o fato de que as crianças nunca conseguem voltar para casa, mesmo quando encontram portais ou oportunidades para isso. Também há o fato de que o Mestre dos Magos sempre aparece e desaparece sem explicação, e que o Vingador parece ter uma relação familiar com ele. E claro, há o nome do desenho, Caverna do Dragão, que poderia ser uma referência ao Apocalipse, onde o dragão é uma figura associada ao mal e ao inferno. No entanto, essa teoria foi desmentida pelo próprio roteirista da série, Michael Reeves, que revelou em seu site o roteiro do episódio final que ele escreveu, mas que nunca foi produzido. O episódio se chamaria Requiem e mostraria que o reino era na verdade um limbo, onde as almas dos mortos ficavam presas até encontrarem a sua verdadeira missão. O Mestre dos Magos seria um anjo e tentava ajudar as crianças a voltarem para casa, mas que tinha que respeitar as regras do reino. O Vingador seria o filho rebelde do Mestre dos Magos, que se tornou um tirano e queria impedir as crianças de saírem. E o Unicórnio Uni seria um presente do Mestre dos Magos para a menina Sheila, que tinha medo de ficar sozinha. No final do episódio, as crianças teriam que escolher entre voltar para casa ou ficar no reino para ajudar o Vingador a se redimir. Eles escolheriam a segunda opção e o Mestre dos Magos diria que essa era a sua verdadeira missão. Então, ele abriria um portal para o céu e as crianças entrariam nele, deixando o reino para trás. Esse final seria ambíguo, pois não deixaria claro se as crianças estavam vivas ou mortas e se elas iriam para o céu ou para outro lugar. Essa ambiguidade seria proposital, pois o roteirista queria deixar um gancho para uma possível continuação da série que nunca aconteceu. Essa teoria é mais coerente e menos sombria do que a teoria do inferno, mas ainda assim tem alguns problemas. Por exemplo, porque o Mestre dos Magos não explicou logo a situação para as crianças, em vez de ficar dando pistas e enigmas? Porque o Vingador queria impedir as crianças de saírem se ele mesmo queria sair do reino? E por que as crianças escolheriam ficar no reino se elas passaram toda a série tentando voltar para casa? Essas questões levam a outras teorias que tentam dar respostas diferentes para o desenho. Uma delas é a teoria do jogo, que afirma que o desenho seria na verdade a representação de uma partida de RPG baseada no jogo Dungeons and Dragons, que inspirou a série. Nessa teoria, as crianças seriam jogadores que criaram personagens e suas aventuras, e o Mestre dos Magos seria o narrador que guiava a história e as regras. O desenho teria sido cancelado porque os jogadores pararam de jogar ou porque o final foi tão ruim que a produtora não quis comprar a ideia. Essa teoria é interessante, pois explica alguns aspectos do desenho, como o fato de que as crianças têm armas e habilidades especiais que são típicas de um jogo de RPG. Também explica por que o Mestre dos Magos é tão enigmático, pois ele seria apenas um papel do narrador que não está ali para resolver os problemas dos jogadores, mas para direcioná-los pelo caminho da história. E também explica por que o desenho não tem um final, pois ele seria apenas um jogo que pode acabar a qualquer momento.
No entanto, essa teoria também tem suas falhas. Por exemplo, se o desenho é um jogo, por que as crianças nunca mencionam isso ou se referem ao mundo real? Por que elas agem como se estivessem realmente vivendo aquelas situações e não como se fossem apenas personagens fictícios? E por que o desenho tem tantos elementos emocionais e dramáticos que não são comuns em um jogo de RPG? Outra teoria que tenta dar uma resposta diferente para o desenho é a teoria do unicórnio Uni, que diz que o unicórnio seria, na verdade, a arqui-inimiga do mestre dos magos e que ele manipulava as crianças para que elas não voltassem para casa. Essa teoria se baseia no fato de que o unicórnio Uni sempre atrapalha as crianças, seja fazendo barulho, se metendo em confusão ou se apegando demais a elas. Além disso, essa teoria diz que o unicórnio seria uma referência ao anticristo que é descrito na Bíblia como um ser com chifres que engana as pessoas e as impede de alcançar a salvação. Essa teoria é um tanto curiosa, pois coloca o unicórnio como um vilão e não como um amigo das crianças. Também explica por que o unicórnio é tão fofo e carismático, pois ele seria uma forma de seduzir as crianças e fazê-las ficar no reino. E também explica por que o unicórnio nunca fala, pois ele seria um ser maligno que não se comunica com as palavras, mas com os sentimentos. No entanto, essa teoria também é muito forçada e sem sentido. Por exemplo, se o unicórnio é o arqui-inimigo do mestre dos magos, por que ele nunca o confronta diretamente ou tenta destruí-lo? Por que ele se limita a atrapalhar as crianças que são apenas peões na história? E por que ele se importa tanto com a menina Sheila, que é a sua dona, se ele é um ser do mal? Essas são apenas algumas teorias que existem sobre o desenho A Caverna do Dragão. E se você souber de alguma outra que não citamos aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que trazemos em um próximo vídeo. Mas conta aqui pra gente também qual é a sua teoria favorita sobre esse desenho. Também compartilhe com seus amigos porque também queremos saber a opinião deles. Não esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais, nos siga nas outras redes que vamos deixar os links fixados no primeiro comentário aqui embaixo. Esperamos de coração que você tenha gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo!